Olá, meu nome é Joubert e eu faço parte do grupo PET Elétrica da UFJF. E dando continuidade à nossa série de vídeos tutoriais, hoje nós estaremos estudando sobre simplificação de circuitos lógicos utilizando o mapa de Carnot. Para iniciarmos nossos estudos, resolveremos a prática 1 e montaremos a tabela verdade e, respectivamente, o mapa de Carnot, para entendermos como realizar a montagem de ambos em um problema de circuitos lógicos. Bom, a prática 1 diz: a figura ao lado mostra um diagrama para um circuito de alarme de automóvel usado para detectar uma determinada condição indesejada. As três chaves são usadas para indicar, respectivamente, o estado da porta do motorista, o estado da ignição e o estado dos faróis. Projete um circuito lógico com essas três chaves como entrada, de forma que o alarme seja ativado sempre que ocorrer uma das seguintes condições: A. Os faróis estão acesos e a ignição está desligada. B. A porta está aberta e a ignição está desligada. Como podemos ver, nessa prática, nós temos três entradas, que são a porta, a ignição e os faróis. Como podemos ver na figura, quando a porta ela está fechada, ela recebe 0 volts, e nós vamos interpretar como 0 em binário. E quando a porta ela está aberta, ela vai receber 5 volts, ou seja, na lógica binária nós vamos interpretar como 1. A ignição, vamos fazer a mesma análise para os outros dois. Quando a ignição estiver desligada, ela receberá 0. Quando a ignição estiver ligada, ela receberá 1. E a mesma coisa para os faróis. Quando eles estiverem apagados, eles receberão 0. E quando estiverem acesos, receberão 1. Para montarmos a tabela verdade, temos que levar em consideração as duas condições que nos foram impostas pelo exemplo. Ou seja, para que o alarme dispare, é preciso que os faróis estejam acesos e a ignição desligada, ou que a porta esteja aberta e a ignição ligada. Ou seja, em ambos casos, o alarme ele irá disparar. Para montarmos a tabela verdade, nós temos que identificar e quantificar as entradas e saídas que temos no nosso problema. Nessa questão, nós temos 3 entradas, que são a porta, a ignição e os faróis. São essas as 3 entradas que nós temos. E temos apenas uma única saída, que é o alarme do carro. Bom, como nós temos 3 entradas, nós utilizaremos 3 bits para montar a tabela verdade. Nós vamos começar pelo menor número binário de 3 bits possível até o maior número binário possível, formado por 3 bits. Então vamos aqui escrever todas as situações que podem ocorrer. Começando pelo menor. Até o maior número binário de 3 bits possível. Ou seja, nós temos 8 situações diferentes para este problema. Então nós vamos analisar cada situação e vermos qual será a saída nesses casos. Bom, na primeira situação nós temos que a porta está fechada, a ignição está desligada e os faróis estão desligados. Ou seja, não entra em nenhuma dessas condições. Ou seja, o alarme ele permanece desligado. Na segunda situação, nós temos que a porta está fechada, a ignição está desligada e os faróis estão acesos. Ou seja, nós entramos na primeira condição. Ou seja, os faróis eles estão acesos e a ignição está desligada. Faróis acesos e ignição desligados. Ou seja, nesse caso, o alarme ele irá disparar. Na terceira situação nós temos a porta desligada, a porta fechada, a ignição desligada
e os faróis desligados. Nesse caso, não se enquadra em nenhuma dessas condições, ou seja, o alarme ele permanece desligado. Na quarta situação, nós temos a porta fechada, a ignição ligada e os faróis acesos. Só que também não se enquadra em nenhuma das condições impostas acima, ou seja, a porta ela está fechada, a ignição está ligada e os faróis acesos. Não se enquadra em nenhuma dessas situações. Então o alarme ele permanece desligado. Na quinta situação nós temos a porta aberta, a ignição desligada e os faróis desligados. Também não se enquadra em nenhuma das condições acima. Na sexta situação, nós temos a porta aberta, a ignição desligada e os faróis acesos. Nesse caso, nós temos os faróis acesos e a ignição desligada. Então, se enquadra na primeira condição, ou seja, os faróis estão acesos e a ignição desligada. Então, o alarme ele irá disparar. Na sétima condição, nós temos que a porta está aberta, a ignição está ligada e os faróis estão desligados. Então, nós entramos na condição B. A porta está aberta e a ignição ligada. Então, o alarme ele irá disparar. E temos a última situação, que a porta está aberta, a ignição ligada e os faróis acesos. Ou seja, porta e ignição estão ativas. Então, nós entramos na condição B, que a porta está aberta e a ignição ligada. Então, nesse caso, independente dos faróis, o alarme ele vai disparar. Então, nós temos a nossa tabela verdade. Para montarmos o nosso mapa de Carnot, temos primeiro que lembrar da associação que diz P barrado, ele é igual a 0. E o P normal, ele representa o estado ativo 1. E assim para todos os demais. O I barrado representa o 0 e o I normal, ele representa o 1. E a mesma coisa para o F. Então, temos que lembrar dessa associação para montarmos agora o nosso mapa de Carnot. Nós podemos fazer quaisquer associações entre duas entradas. No caso, nós temos a entrada P e F, nós podemos associar PI ou PF ou IF. No caso, nós vamos analisar a P e a I juntas e a F separada. Lembrando que nós temos que começar pelo 0, 0, 0. Então, nós vamos começar sempre pelos barrados, porque o 0 representa o P barrado, o 0 nessa coluna o I barrado, e nesse caso o F barrado. Então, a gente começa pelo barrado para montar a nossa tabela. O F barrado e o F normal. Começamos também pelo P barrado e barrado. P barrado e barrado, para começarmos. A nossa segunda linha, para a gente conseguir uma simplificação mais efetiva, nós, de preferência, temos que variar apenas um desses dois. Então, a gente pode seguir a ordem e variar apenas o I barrado para I. Então, a gente mantém o P barrado. E varia apenas o I. Para a nossa terceira linha, seguindo a mesma linha de variar apenas uma entrada, a gente vai variar o P. Vai ficar então P e variamos apenas o P. E para a nossa última entrada, a que falta, a gente varia, nesse caso, o I, que vai ficar P com I barrado. Dessa maneira a gente tem o nosso mapa de Carnot. Fazendo a primeira análise do nosso mapa de Carnot, nós temos P barrado com I barrado e F barrado. Significa 0, 0, 0. A saída disso é, olhando na tabela da verdade, 0, 0, 0, a saída é 0.
No segundo, a gente tem P barrado, I barrado com F. Nesse caso é o segundo caso. P barrado, que é o 0, I barrado, que é o 0, e o F normal, que é 1. A saída do alarme vai ser 1. No segundo caso, a gente tem P barrado com I e F barrado. A gente tem P barrado 0, o I normal e o F barrado. A saída vai ser 0. No segundo, a gente tem P, I e F. P barrado e F, que vai ser esse caso. P barrado, I e F normal, a saída também é 0. O terceiro caso, a gente tem P normal, I normal e F barrado, que vai ser o sétimo caso. P normal, I normal e o F barrado. A saída vai ser 1. Depois nós temos P normal, I normal e F normal, que é o último caso. A saída também é 1. No último caso nós temos o P normal, o I barrado e o F barrado, que é o quinto caso. P normal, I barrado e F barrado. A saída é 0. E a última análise é feita pelo P normal, I barrado. P normal, I barrado e F normal. A saída vai ser 1. Então nós temos o nosso mapa de Carnot pronto. Para conseguirmos fazer as simplificações necessárias agora, nós vamos fazer agrupamentos de uns. Como se dá esse agrupamento de uns? Nós escolhemos uns que estão nas proximidades. Nós podemos fazer agrupamento de 2 uns ou de 4 uns. Nesse caso, só será possível fazermos agrupamentos de 2 uns, de modo que contemplemos todos os uns. Então, para fazermos esse agrupamento, nós vamos pegar esses 2 uns que estão aqui, essa linha, vamos associá-los. E nós podemos fazer associação também entre uns das extremidades. Nesse caso, a gente pode pegar o dessa extremidade junto com o dessa extremidade. Dessa maneira, nós conseguimos agrupar todos os uns, de forma que eles formam pares de uns. E agora nós vamos simplificar o nosso circuito utilizando esses uns. Pegando esse agrupamento de uns, nós temos que eles são formados pela linha PI e pelas colunas F barrado e F, sendo que F barrado e F se anulam. Então, nós temos apenas o PI. Isso. E agora nós vamos fazer o outro agrupamento. O outro agrupamento, ambos estão na coluna do F, então não se anula. E os dois estão em fileiras diferentes, que é PI barrado e P barrado e I barrado. Nesse caso, o que vai se anular é o P barrado com P. Ambos possuem o I barrado. Então, nós somamos o agrupamento, usando a lógica OU, que representa a soma, e fazemos, então, a simplificação. Vai ser o I barrado com o F. Então, isso daqui é igual a nossa saída, que é o A. Então, esse é o nosso circuito simplificado. Agora a gente pode montar o nosso circuito a partir dessa simplificação que nós fizemos. Este aqui é o nosso circuito final simplificado. Nós obtivemos ele utilizando o mapa de Carnot. E este aqui é o desenho do nosso circuito. Ou seja, nós temos duas junções AND, que é o PI e o I barrado F, ou seja, P e I na junção AND, e I barrado F em outra junção AND. E as duas portas AND, elas estão associadas em uma porta OR, representada pelo maisinho, a porta OR. E a nossa saída A, então. Agradeço, galera. Esse, então, foi a nossa primeira parte de simplificação de circuitos lógicos utilizando mapa de Carnot. Até a próxima!